Boa noite, Maria Helena, tudo bom? Seja bem-vinda a mais uma live de hoje. Oi, que bom te ver por aqui. Muito legal isso, né? Essa regularidade vai ser uma das milionárias. Ah, obrigada, tô de Barbie. Tô de rosa. Futura milionária, né, Maria Helena? Glória a Deus. Por isso, né? Verdade, eu tinha até esquecido que a Barbie usa bem rosa e tá na época, tá num momento assim, Barbie, né? Eu tinha até esquecido disso. Amém, isso, toma posse. Toma posse porque palavras gera, né? Cria, é energia. Então, a gente, com as nossas declarações, a gente cria muita coisa, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Tem gente que só sabe abrir a boca para falar, eu não consigo, eu não dou conta, é muito difícil. E, no entanto, tem gente que usa a boca para se auto-abençoar, para fazer declarações positivas, né? E isso vai construindo dentro da nossa mente alguns padrões, né? Nossa mente, nosso cérebro gosta de padrões. E aí a gente, então, constrói esses padrões quando a gente faz essas declarações, não é mesmo? Sabe a Sabrina? Sabe WR Una. Pode ser. Seja bem-vinda de qualquer forma. Nós vamos fazer uma live maravilhosa hoje. Quem estiver aqui vai realmente ser beneficiado. Ah, que legal. Seja bem-vinda, Sabrina. Lindeza. E vai ser beneficiado com a live de hoje, com certeza. Com certeza. Viu? Já vamos começar. Boa noite, Conceição. Seja bem-vinda. Prazer ter você aqui. Tô falando que a nossa live de hoje vai ser uma live maravilhosa. E quem estiver aqui, com certeza terá uma mudança de mentalidade incrível. Vai estar à frente de 95%. Obrigada, Sabrina, você é um amor. Obrigada, tô de Barbie. Vai estar à frente de 95% da população que é economicamente ativa. Então, permaneça até o final, tenho certeza que essa live vai ajudar muito. Obrigada, Sabrina, muito obrigada. Já vamos começar, viu, gente? Só mais um minutinho e a gente dá início, porque o pessoal vai entrando, né? Vai entrando, manda um aviãozinho aí para as amigas, convidem as amigas, porque nós mulheres precisamos mudar as estatísticas de que mulher investe pouco, mulher só sabe gastar. Tem um bando de estatística aí, né? Mulher gasta mais do que homens e não sei mais o que, tudo. Nós vamos quebrar essa estatística e nós vamos mudar isso. Breve nós estaremos virando esses números, né? Eu vou até mostrar aqui durante a live como é que tá hoje, em questão de quantas mulheres, quem investe mais e que percentual tá isso entre homens e mulheres, ok? Então vamos começar, gente? Vamos lá, porque a gente marca 8 horas, né? Nós precisamos aprender a ser pontuais. E eu acho que pontualidade é um dos pilares que faz a gente crescer. Quando a gente é pontual, às vezes você fala assim, eu só não sou pontual na minha faculdade. Só chego atrasado na faculdade. O resto é tudo sou pontual. O T. Harv Eker, ele fala uma frase que eu acho muito interessante. T. Harv Eker é quem escreveu Os Segredos da Mente Milionária. Ele diz, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Ou seja, você acha que você só não é pontual na faculdade. Mas se você olhar, você não é pontual também na hora do trabalho, de vez em quando você chega atrasado, você não é pontual nos compromissos que você faz consigo mesmo, você não é pontual em um bando de outras coisas e às vezes você fica se enganando, assim, às vezes a gente se engana com essas coisas, né? Então, do jeito que nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as outras coisas. E ser pontual é um hábito que nós precisamos desenvolver, é um hábito de fazer, porque eu costumo falar muito, né, que nós temos muito hábito de não fazer. Boa noite,
Lima T, seja bem-vinda. Nós temos o hábito de não fazer e nós precisamos desenvolver o hábito de fazer as coisas. Ser pontual é um hábito que precisa ser desenvolvido. Mas isso não é o assunto da nossa live de hoje. Nós vamos falar hoje sobre 4 passos importantíssimos para você ter uma vida financeira saudável e sustentável. São 2 coisas diferentes, saudável e sustentável, tá? Então, boa noite para quem está chegando aqui agora. Sejam todas muito bem-vindas aqui no meu canal. Meu nome é Miriam Terra, eu sou idealizadora do projeto Finanças no Divã. Eu ajudo mulheres a investir, mas com foco nas emoções, porque são as emoções que mais nos derrubam quando nós estamos investindo. Por quê, Miriam? Porque as nossas emoções, basta a gente estar no momento de estresse, basta a gente estar no momento de tensão, basta a gente estar na TPM, né? Ou então com alguma escassez, qualquer coisa que mexa com as nossas emoções, o primeiro lugar onde é atacado é o nosso bolso, é o nosso orçamento, ou a gente faz uma despesa impensada, quando você vê, você já comprou uma coisa, ai meu Deus, por que eu comprei isso? Aí logo vem o arrependimento, a culpa, ai eu não podia comprar isso agora, meu Deus, meu cartão está estourado, e aí você vai ver, você foi impulsionada por uma emoção. Então, quando a gente aprende a investir, mas não cuida das emoções, a probabilidade da gente se perder. Seja bem-vinda, professora preferida, Lu, querida, amada, obrigada pelas dicas lá no Insta. Então, a probabilidade da gente se perder ao longo do processo é muito grande. Por quê? Porque você aprendeu a investir, mas não aprendeu a entender como você funciona, como você é, né, no momento de crise, no momento de pressão. Eu lido com mulheres, ajudo mulheres a investir, e muitas delas investiram por 1 ano, bonitinho, construíram um patrimônio bacana, assim, né? Para quem não tinha nada, saiu do ponto 0 e chegou a um ponto X, 0 mais 0 mais 1, né? E aí, o que aconteceu? No momento de estresse, no momento de angústia, a pessoa foi lá e gastou o dinheiro todinho. Pegou tudo que tinha investido, a construção da carteira de investimentos e gastou. Ah, porque eu tive que pagar umas contas, me deu um desespero e eu tive que viajar. Ou então, outro exemplo, porque eu estava muito estressada, precisava viajar. O que é isso? É um gatilho emocional que a pessoa teve e foi lá e não deu conta de continuar, tá? Então, toda quinta-feira, gente, só para lembrar, eu faço live às 20 horas, tá? Falem para as pessoas que vocês amam, amigas, namorados, maridos. Eu falo para mulheres, mas eu sempre gosto de enfatizar que é bom que os maridos, principalmente as mulheres que são casadas, que os maridos, as pessoas mais próximas estejam presentes nas lives. Se não puder estar presente, depois compartilhe o link, porque fica gravada essa live para a pessoa assistir. Por quê, Miriam? Porque o ambiente onde você está inserido faz toda a diferença para a sua mudança. Não adianta você vir aqui toda quinta-feira, ouvir essa live maravilhosa, encher seu coração de esperança, começar a investir, aprender a lidar com você, com as suas emoções, para não se auto-sabotar ao longo do processo, mas passar 24 horas do seu dia com uma pessoa que não pensa igual a você. Uma pessoa que pensa completamente diversa, que só pensa em gastar, que não está nem aí para investir e não está pensando as mesmas coisas que você e não está com o mesmo objetivo de crescimento que você está. A tendência é que com o tempo você comece a pensar e a se comportar igualzinho a pessoa com a pessoa ou as pessoas com as quais você mais convive. Sem falar que aqui é um espaço para a gente falar sobre finanças, né? Aqui é um espaço chamado Finanças no Divã. Por quê? Porque divã remete a esse lugar de fala, né? Quem faz terapia, quem passa por psicólogo, sabe que quando a gente chega num consultório, tem um divã, tem um lugar onde você senta e você fala. E quando a gente fala, quando a gente verbaliza, quando a gente narra a nossa história, do jeito que nós colocamos as palavras, do jeito que nós elaboramos a forma como nós estruturamos a nossa fala, isso pode sim falar muito sobre nós e nos ajudar a encontrar alguns aspectos, alguns padrões que talvez sim venha de geração em geração
de famílias dos pais, dos nossos avós, que estão sim influenciando a nossa forma de viver hoje, ou algum fato que aconteceu no passado, quando você era criança, e aí te machucou, então te marcou de uma forma que hoje sim pode estar interferindo na forma como você lida com o seu dinheiro. Então, quando a gente senta num divã e começa a falar, por isso que eu criei o Finanças no Divã, a gente começa a verbalizar, nós começamos talvez a entender alguns padrões de comportamento que não são nossos, às vezes é dos nossos pais, é de família, e a gente fica replicando, repetindo, com muita lealdade familiar, com medo de quebrar. Ah, meu pai fazia assim, minha mãe sempre fez assim, e a gente fica repetindo esses padrões, e quando seus pais têm um resultado e você repete o padrão do seu pai, qual é a ideia? Que você tenha os mesmos resultados que eles. Ah, Miriam, mas meu pai foi tão pobre a vida toda, eu não quero ser pobre a vida toda. Então você não pode repetir os padrões deles. Porque se você fizer as mesmas coisas que eles, porque é do jeito que eles fazem, é o jeito certo, o jeito que você aprendeu, o máximo que vai acontecer é você ter os mesmos resultados que eles tiveram. Então a gente precisa entender esses padrões para quebrar, para romper com eles e criar nossa própria maneira, né? E não há nada de errado você ser diferente dos seus pais. Aliás, dependendo dos resultados, é melhor até que seja mesmo, tá joia? Então, e outro fato é que nós crescemos sem falar de dinheiro. Nós não falamos de dinheiro em casa, nós não falamos de dinheiro no churrasco, nós não falamos de dinheiro nas faculdades, nem nas escolas, nós não falamos de dinheiro na igreja, nós não falamos de dinheiro em lugar nenhum. Aí quando você começa a lidar com exatamente, até para romper com crenças limitantes, porque às vezes você cresce num ambiente, sabe, Luana, você que colocou aí, a gente cresce num ambiente crescendo ouvindo a vida inteira que rico é sovina, é gente ruim, é gente corrupta, não presta. E a gente cresce ouvindo essas coisas e isso fica guardado no nosso subconsciente de alguma forma e às vezes essas falas ficam nos impedindo de ser ricos, de querer ser rico. A gente deseja ser rico. Se eu perguntar aqui na live quem gostaria de ser rico, tenho certeza que sobe um monte de mãozinha aí. Mas a ideia aqui é a seguinte: querer é uma coisa, mas por que então que você não trabalha para ser rico? Trabalhar no sentido de trabalhar sua mente, trabalhar seus objetivos, seu planejamento. Por quê? Justamente porque a questão do que está direcionando, influenciando as tuas atitudes são crenças limitantes completamente contrárias àquilo que você deseja. Então, não adianta, qual é a chance, por exemplo, de você ser rica se você acredita que rico não presta? Eu não está nem no nossa coisa hoje, mas eu li no livro do T. Harv Eker, por exemplo, uma história parecida com essa, de um homem, é do T. Harv Eker o livro, acho que ou então do Tony Robbins. Eu vou olhar direito e depois eu coloco lá na minha página para vocês darem uma olhada lá. Mas a história dizia de um homem que ele tinha uma facilidade incrível de ganhar dinheiro. Ele tinha uma facilidade, ele sabia, ele tinha uma mente milionária, do T. Harv Eker. Ele tinha uma mente milionária e ele tinha essa facilidade de fazer dinheiro. Mas a mesma velocidade que ele tinha para fazer dinheiro, ele tinha para perder esse dinheiro. Ele ganhava numa velocidade incrível e perdia numa velocidade mais incrível ainda. E aí ele, cansado de dormir rico, acordar pobre, dorme rico, acorda pobre, dorme rico, acorda pobre, um dia ele cansou e ele foi procurar ajuda. E ele foi atrás do T. Harv Eker. O T. Harv Eker é quem escreveu Os Segredos da Mente Milionária. E aí ele falou assim: eu estou cansado de ganhar dinheiro, perder dinheiro, ganhar dinheiro, perder dinheiro. Por que eu não consigo reter dinheiro? E o T. Harv Eker pediu para ele contar a história dele. Por isso que divã é um lugar de você contar a sua história. E aí ele contou a história dele e falou: olha, o que você cresceu ouvindo sobre dinheiro? O que sua família pensa a respeito de pessoas ricas? Ele falou: meu pai faleceu, mas eu tenho minha mãe, eu cresci com a minha mãe. E minha mãe sempre falou que ela odiava ricos, pessoas ricas não prestam, pessoas ricas são sovinas, pessoas ricas são ladronas, corruptas, tudo quanto é tipo. Minha mãe odeia pessoas ricas. Ele falou: pronto, então nós vamos trabalhar. E aí, quando eu fico rico, ele, por medo de perder o amor da mãe dele, ele dava um jeito de ficar pobre, sabe? Então, o T. Harv Eker identificou que a gente vê o início e o fim das nossas referências e ainda assim ficamos resistentes a quebrar. Exatamente. Nós temos uma lealdade, isso chama lealdade familiar, Maria Helena, sabe?
chama-se lealdade familiar, medo de romper com as crenças da nossa família. Só que nós já estamos adultos o suficiente para a gente ter as nossas próprias crenças, nossa própria maneira de ser, sabe? Eu também precisei e preciso todos os dias romper com as crenças que vêm da minha família, porque para a minha família pensa exatamente isso que eu estou te falando, que rico não presta, que rico é suvina, não sei o quê. Então eu tinha medo de ter dinheiro, tinha medo de guardar dinheiro, inclusive, porque eu tinha medo de perder o amor, sabe? E o respeito da minha família, deles não gostarem mais de mim, porque, nossa, a Miriam tá ficando metida, nossa, a Miriam só fala em dinheiro agora, sabe? Então eu comecei, todos os dias eu preciso quebrar isso dentro da minha mente, todos os dias eu preciso conversar comigo mesmo e falar isso pra mim, que não tem nada de errado em eu querer investir, querer ter dinheiro e querer ser rico, não há nada de errado nisso, só que às vezes isso é muito forte e a gente tem até medo de falar, a gente nem verbaliza com medo, né? Então o que o Tio Ravek orientou a ele? Olha, fala pra sua mãe o seguinte, que dinheiro realmente pode corromper as pessoas. Na verdade, o dinheiro não corrompe as pessoas. O dinheiro, ele exponencia, ele eleva a enésima potência aquilo que você já é. Então, se você, quando é pobre, você é sovina, quando você tem dinheiro, você se torna mais sovina ainda. Se você é pobre, você é arrogante e corrupto, não é uma pessoa honesta, quando você tiver dinheiro, você não vai mudar. Provavelmente você não vai mudar. Então, o dinheiro ele exponencia aquilo que você... Exatamente, viés de confirmação. Isso mesmo, viés de confirmação é um termo, inclusive, da psicologia, que fala isso, né? A gente acredita numa coisa e você age para que aquela coisa se confirme. E você vai confirmar, tá vendo? Eu não falei que eu não era para ser rica, eu não falei que não era para... Então você confirma, você começa a trabalhar nesse viés de confirmação, agindo até, por exemplo, uma pessoa que acha que é medíocre. Ah, não, tudo que eu faço eu não consigo resultado excelente. Então o que ela faz? Ela faz as entregas dela de forma mediana e no final ela confirma que falei que eu não era excelente nessas coisas, porque ela precisa confirmar esse resultado. Exatamente isso. E quando a gente repete a história da nossa família, até para confirmar que a gente, né, não pode ser rico, a gente faz atitudes, né, tem atitudes para confirmar, para esse viés de confirmação aqui. Certíssimo, adorei essa fala. E exatamente, foi o que o Tio Ravek falou para ele. Fala para sua mãe que o dinheiro realmente ele não traz felicidade, ele compra. E ele compra um bom hospital, se você precisar de um hospital, de um tratamento para fazer um tratamento de uma doença muito rara ou difícil, até simples mesmo. A gente sabe a dificuldade de um hospital público hoje, né? O dinheiro, ele te põe, ao invés de você viajar apertado no ônibus, né, não sei o quê, ele te põe num avião. O dinheiro, ao invés de você colocar você num hotel onde a comida é requentada, você não sabe a procedência, ele te põe num hotel chique, fino, onde você é bem tratado, com toalha sendo trocada toda hora. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai falar para sua mãe, mãe, quando você estiver rico de novo, você vai comprar viagens para sua mãe, botar ela nos melhores hotéis, nos melhores spas, vai fazer os exames dela nos melhores hospitais e ainda vai convidar umas 2, 3 amigas dela para participar dessas coisas com ela. Ela vai ver a diferença que o dinheiro faz na vida das pessoas. Então, a mãe dele começou a experimentar e ela viu que ela não mudou a essência dela, porque ela era uma pessoa muito querida, muito boa. E ela viu que ela não mudou a essência dela. E ela, então, entendeu que o dinheiro não muda ninguém. O dinheiro, ele exponencia aquilo que a gente já é. Então, ela começou a amar, nossa, e ficar naqueles hotéis, naqueles spas maravilhosos, pôde ajudar mais a família dela, porque como é que você vai ajudar as outras pessoas se você nem tem para você, né? Ela pôde ajudar mais a família dela, pôde ajudar mais os amigos, mais os irmãos, dar mais para os filhos, para os outros filhos. Então ela viu tanto que é bom, que o dinheiro não faz mal e sim ajuda muito mais, tem capacidade de ajudar, de trazer mais benefícios do que se a gente não tiver dinheiro, né? Então, eu falo muito isso, que o ambiente ele faz muita diferença quando a gente começa a investir. E se a gente não cuidar, a tendência é que a gente, com o tempo, então, volte a nos comportar de acordo com o ambiente onde nós vivemos, né? Existe uma máxima que diz que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Então, se você passa a maior parte do seu tempo com pessoas que não pensam em investir, não pensam, acham que guardar dinheiro é besteira, só quer viajar, gastar, a tendência é que você se comporte igual. A tendência é muito grande que você se comporte igual.
tá? Eu queria falar para vocês uma frase, queria até que quem estiver anotando, anotasse aí essa frase. A mulher que sabe o que fazer com o dinheiro, ela tem sabedoria e poder para fazer o que ela quiser. Então, a mulher que domina o dinheiro, basicamente é isso. A mulher que domina as finanças, que domina o dinheiro e não é dominada pelo dinheiro, ela tem poder e sabedoria para fazer o que quiser. O que quiser. Porque a gente sabe que quando mexe com o bolso, se nós tivermos o domínio sobre isso, nós dominamos qualquer coisa. Vale também para a alimentação. Quando você domina o que entra na sua boca, significa que você está conseguindo dominar muita coisa na sua vida, né? E hoje, 85% das mulheres, já entrando no nosso tema da live de hoje, acreditam que os homens entendem melhor de finanças do que elas, né? E eu falo muito isso, e a gente se irrita quando a gente ouve um homem falar que nós não entendemos de futebol, que lugar de mulher é pilotando um fogão, né? Que mulher esquenta no fogão, esfria na pia. A gente fica irritado com essas frases e tem que ficar irritado mesmo. Mas a minha pergunta é, por que que nós não ficamos irritadas quando um homem diz que a gente não sabe gerir o nosso dinheiro? Por que que a gente aceita isso passivamente? Ouve, entra no ouvido e sai no outro. Nós não deveríamos ficar irritadas também? Será que entender de futebol, será que essas coisas é mais digno do que entender de finanças? Né? E isso é uma crença limitante. Quando 85% das mulheres acreditam que os homens são melhores em dinheiro do que elas, do que em finanças e investimentos do que elas, é uma crença limitante, concorda? Quem concorda, escreve aí. Se eu acredito, e gente, é um número muito alto, e se eu acredito que um homem é melhor, o que ele tem de melhor na mente dele? A mesma capacidade de raciocínio que ele tem, eu tenho. A mesma capacidade que ele tem de abrir uma conta numa corretora e começar a investir, eu também tenho. A mesma capacidade que ele tem de separar um dinheiro e investir todo mês, eu também tenho. Concordo, exatamente. Então, quando a gente passivamente, porque isso inclusive é velado, não é assim revelado, a gente faz isso passivamente. Tanto é que a maioria das mulheres que eu atendo, quando eu começo a atendê-las, quem abriu sua conta na corretora foi meu marido. Quem cuida do dinheiro na sua casa? Meu marido. Meu marido. Uai, e você? Não, eu confio nele, né? Nós temos essa coisa velada, pacificada dentro da nossa mente de que os homens, nossos maridos, os pais, tem mulheres que delegam até o banco, o gerente do banco, que cuide das contas e das finanças dela, sabe? Mas ela mesma não assume isso, porque por medo de errar. Mas, gente, a gente precisa errar para poder acertar, para poder aprender às vezes, né? E aí, a verdade é que mesmo quando a gente tem dinheiro, nós temos vergonha de mostrar para os nossos maridos, para os homens da nossa família, daquilo que nós estamos gastando. Já começa aí. Mesmo que você tenha dinheiro, você vai ali e compra uma blusa, você geralmente entra com ela escondida e guarda. Uma bolsa você esconde. Mas você não tem dinheiro? Então já começa por aí esse medo de mostrar que você tem dinheiro para gastar, esse medo de mostrar que você lida com as suas finanças, que você faz seu planejamento, né? E quando a gente esconde uma coisa do nosso marido, ou dos nossos pais, ou dos homens da nossa família por vergonha ou por medo, nasce umas coisas chamadas infidelidade financeira. Vocês já ouviram falar no que é infidelidade financeira? A infidelidade financeira é quando você esconde uma sacola de compra de roupas na porta-malas do carro, quando você tem um cartão de crédito separado ali, camuflado, né, secreto, só seu, o marido nem sonha que você tem aquele cartão. Quando você veste aquela roupa nova, linda e maravilhosa, e você mente pro seu marido dizendo: eu já tenho há muito tempo, você que não presta atenção em mim. Ou então, fulana que me deu, né? A gente arruma as amigas pra falar que deu, né? E tem mulheres, e isso é sério, que escondem até dívidas, e dívidas que são verdadeiras bolas de neve. Muito grandes as dívidas. Só que nós mulheres, nós somos maioria, nós somos hoje maioria, você sabia desse dado? Das mulheres controlam o orçamento doméstico. Ou seja, se você chegar numa casa, quem controla ali tem que comprar arroz, tem que comprar feijão, a luz chegou. Quem controla ali o orçamento doméstico, esse dia a dia, somos nós. Mas o dinheiro mesmo fica em posse do marido, olha que coisa.
E também, em termos de empreendedorismo, nós somos hoje maioria. Mas nos investimentos, nós infelizmente ainda delegamos. Nós achamos que o homem ele é melhor investir do que nós mesmos. E só para trazer uma curiosidade aqui, eu fui lá na Bolsa de Valores e peguei as estatísticas hoje de mulheres que investem. Na Bolsa, 78% de CPFs é masculino e 22% apenas feminino. Só de mulheres que investem. No Tesouro Direto, que é aquele lá onde você compra títulos do Tesouro, né? 66% de CPF é masculino e 31% de CPF é feminino, tá? E aí eu pergunto, vocês já estão investindo? Quem está investindo, escreve aí, já invisto, já tenho a minha conta e fui eu que abri. É muito legal. Quem não, fala, eu vou me comprometer até o mês tal, eu vou abrir minha conta na corretora e vou começar a investir. E se você acha que investir é para rico, isso é um mito. Eu já trouxe uma live aqui e falei que não precisa de muito dinheiro para investir. R$1 é pouco, né, gente? Não tem ação de R$1 não. Mas se você tem ações de 3, Magazine Luiza mesmo hoje está valendo R$3, R$4. Tem ações, tem títulos no Tesouros a partir de R$40, R$30. Então, com qualquer quantia, basta você fazer esse compromisso. Tá com dúvida? Me chama lá no privado, eu te ajudo para você começar a investir. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de nos pagar. Eu já falei isso aqui, né? Mas tem uma mantra que eu botei até lá no meu perfil dizendo o seguinte: de tudo que você ganhar, uma parte é exclusivamente sua. Ainda que essa parte seja R$10. Mas você precisa desenvolver esse hábito de se pagar, sem culpa, sem medo e sem vergonha. E investe esse dinheiro, porque a nossa idade chega, a gente vai ficando velho e daqui a pouco a gente fica amargo, sabe por quê? Cheio de amargura no coração, porque a gente passou a vida toda dedicando. Tudo bom, Ângela? Seja bem-vindo. Você é top nos investimentos. Beleza, ótimo. E às vezes a gente fica amargo porque a gente passa a vida inteira ajudando a família, cuidando do filho, cuidando do marido, mas não faz nada por nós. Aí chega a idade lá, 50, 60 anos de idade, você olha para trás e vem aquela dor no coração, aquela amargura. Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Né? E você olha, você não formou nenhum patrimônio para você. E isso é muito doloroso, isso traz um peso muito grande. E com 50, 60 anos, não vou dizer que não é possível, mas fica mais difícil você construir, inclusive, um plano de aposentadoria. Quanto mais cedo a gente sabe disso, quanto mais cedo você começa a investir, melhor. Então não fique esperando, ano que vem eu faço, mês que vem. Comece já. Comece já. E eu já falei, o caminho, a direção certa é melhor que a velocidade. Então não adianta você falar, mas eu não tenho R$100, eu não tenho R$1.000, eu não tenho 3.000, sei lá. Não, começa com o que você tem. Quanto que você teria hoje para gastar com aquele cafezinho ali fora? Tem R$5, então guarde esses R$5 para você. Ele é exclusivamente seu. Desenvolva. Olha, tá vendo? Eu tô falando dessa questão de você ser sustentável nos investimentos, de ser regular, porque a direção certa é melhor que a velocidade, porque acontece isso aqui, ó, a Ângela acabou de escrever aqui no chat, mas você acertou em cheio, me larguei de novo, vou recomeçar. Eu não falei aqui que muitas mulheres boas nos investimentos, elas começam a investir, mas daqui a pouco, por causa das emoções, por causa de um momento de pressão, por causa de um momento de dificuldade, de muito estresse, de acontecimentos que a vida traz pra gente todos os dias, nós vamos lá e paramos. Pegamos aquele dinheiro e gastamos com as necessidades e aí a gente nunca dá continuidade. Então, ter a direção certa é melhor do que sair em velocidade, fazendo uma carteira, investindo muito. Investa pouquinho, desenvolva esse hábito e nunca abre mão de tudo que você ganhar, uma parte é exclusivamente seu. Independentemente se você está vivendo um momento de crise, um momento de pressão, um momento de dívida, independente, aprenda esse hábito, desenvolva esse hábito. Mas, Miriam, eu guardo sempre R$500 todo mês para mim. Mas eu estou numa crise tão grande que eu não consigo, não vai dar. Acho que eu vou ficar uns 6 meses sem poder separar meus R$500 que eu separo para mim todo mês. Separa 10, querida. Mas não deixa de separar, porque o teu cérebro, não é para você, o teu cérebro precisa entender que uma parte é exclusivamente seu. Isso precisa virar um mantra, isso precisa entrar no seu automático. Quando entra no automático, você quando escova o dente, você está pensando que você está escovando o dente? Quando você toma banho, você está pensando que você está tomando banho? Não, por quê?
Porque está no automático. A gente faz isso quando vê você já escovou, não sabe nem como é que você escovou o dente, mas está no automático. É esse piloto automático que o investimento precisa se tornar nas suas vidas, né? E muitas mulheres não investem porque elas dizem que não sabem, mas quando a gente fala de investimento, gente, é muito mais sobre desaprender do que aprender. Não saber os resultados que nós temos hoje, financeiramente falando, está muito ligado àquilo que a gente sabe. A gente sabe errado. O conhecimento que a gente tem nos trouxe os resultados que nós temos hoje, os resultados que nós estamos aqui. Então, se nossos resultados são ruins, é porque o conhecimento que nós temos, eles não estão alinhados com aquilo que nós queremos. Então, nós precisamos desaprender, nós aprendemos de uma forma errada para reaprender, né? Então, o estado financeiro de uma pessoa hoje não é determinado por aquilo que ela não sabe. Ele é determinado justamente por aquilo que ela sabe, porque o que ela sabe é que está fazendo com que ela tenha os resultados que ela tem hoje. Então, voltando de novo, e talvez o que ela saiba seja o que ela aprendeu na família. E quando você aprende na família de forma errada, de que ter dinheiro é gente rica não presta, que ter dinheiro é a raiz de todo mal, essas crenças limitantes, você acaba replicando isso. Então, é isso que você sabe, essas crenças limitantes que você sabe, é o que está atrapalhando. Então, é muito mais sobre desaprender do que aprender. Então, essas crenças, essas convicções, elas são a maneira como você... Elas que estão determinando a maneira como você lida com o seu dinheiro. E onde é, Miriam? Onde é que nascem as nossas crenças? De onde vêm as nossas crenças e as nossas convicções? Elas vêm de tudo aquilo que eu e você vimos, presenciamos ao longo da nossa história, né, de vida, tudo que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, vimos. Eu via que minha mãe, ela sempre desconfiava do meu pai, então ela sempre escondia dinheiro no sutiã. Um exemplo, gente, não sei o que você via, mas você precisa sentar e ver o que eu via quando eu era criança dentro da minha família. Como é que era essa relação da minha família em relação ao dinheiro? Começa a ver como é que era você sentadinha ali no canto vendo seu pai e sua mãe sempre tinha briga, sempre tinha, ou era tranquilo, sempre acabava em pancadaria, um era desconfiando do outro. O que você via? E o que você ouvia? Tenta lembrar, o que você ouvia? Dinheiro é a raiz de todo mal, quem tem dinheiro é sovina, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não é capim. O que você ouvia? Tenta buscar aí na sua memória o que você ouvia, com certeza isso tudo está aí. E o que você experimentou? Às vezes foi uma experiência sua, sabe aquela hora que você chegou num lugar, num boteco, ou então nas vendinhas, né, que a gente morava, eu pelo menos morava no interior, e lá tinha muita venda, né, que é pequenos armazenzinhos. E aí às vezes você vai com uma moedinha lá, na maior inocência, pega um produto, e quando você chega no caixa, todo mundo começa a rir de você, e fala, você não sabe fazer conta, não? Isso aí não dá pra nada, e te faz passar maior vergonha. Ou então seu pai e sua mãe, você teve uma experiência ruim com eles, você tocou num dinheiro que não podia, eles bateram tanto na tua mão que hoje você não consegue pegar mais em dinheiro, não consegue segurar o dinheiro. Dinheiro não é capinha, é ótimo. Isso daí eu cresci ouvindo isso, viu? Então, você precisa lembrar disso, porque isso pode sim estar influenciando a forma como você lida com o seu dinheiro hoje. Isso que a gente chama de crenças e convicções. Miriam, eu cresci ouvindo meu pai falar que quem tem dinheiro é sovina e não presta. Eu vi meu pai bater na minha mãe por conta de dinheiro. Eu experimentei essa e essa experiência com dinheiro e não foi legal. Então, esse é um padrão que talvez esteja aí, é uma crença que talvez esteja limitando. A gente chama de crença limitando porque ela está limitando você desenvolver o seu máximo potencial na sua relação com suas finanças. Então, a ideia é você pegar essas crenças e tentar reescrevê-la. Não é porque aconteceu isso, porque também tem isso, né, gente? Eu cresci assim, eu nasci assim e você assim. Não, a gente pode e deve fazer intervenções nessa época lá atrás para mudar a forma como você age hoje, né? É possível, então, criar novas crenças fortalecedoras, crenças diferentes das que foram construídas na sua mente e que pode estar influenciando, né? É possível escrever uma nova história.
Tanto é possível que eu vou contar uma história para vocês. Existiam 2 irmãos que eles cresceram vendo o pai bater na mãe. Eles cresceram, o pai era alcoólatra, vivia batendo na mãe, vivia batendo em todo mundo dentro de casa, quebrava a televisão, bastava ele chegar bêbado que ele aprontava a maior arruaça. Era um horror. Esses 2 filhos, eles cansaram, perderam as contas das vezes que eles foram no boteco ou nos paralelepípedos da rua buscar o pai caído pelo chão de tão bêbado. Esses 2 filhos perderam as contas das vezes que eles tiveram que separar esse pai batendo, agredindo a mãe deles. Esses 2 filhos foram buscar o pai na cadeia uma vez. Foi buscar o pai na cadeia porque ele foi preso, porque ele simplesmente agrediu o caixa de supermercado por conta desse caixa não vender para ele uma cachaça, uma cerveja, não sei o que foi, e ele não tinha dinheiro para pagar. E esses filhos cresceram assim. Bom, o tempo passou e eles cresceram, cada um formou a sua família. E um dos filhos, ele se tornou uma pessoa bem-sucedida, casou, teve filhos, construiu a própria empresa, se tornou uma pessoa bem-sucedida financeiramente, bem-sucedida na sua família, cuidava bem dos filhos, cuidava bem da esposa, era um provedor exímio, sabe? E cuidava dos funcionários da empresa dele muito bem, pensava muito nos outros, ajudava os outros, era uma pessoa maravilhosa. O outro filho também se casou, teve filhos, mas começou a beber, começou a repetir a história do pai. E as filhas, ele teve 2 filhas, e as filhas dele perderam as contas das vezes que ia buscar o pai no boteco, caído pelo meio da rua de tão bêbado. Perderam as contas das vezes que eles tinham que separar o pai batendo na mãe. Perdeu as contas, inclusive as 2 filhas já foram buscar ele na delegacia porque ele também agrediu pessoas na rua, e não foi uma nem 2 vezes. E aí, cada um morava numa cidade diferente, veja bem. E aí foram entrevistados em momentos diferentes e em cidades diferentes. Por que que você, com a história de vida que você tem, o meio que você cresceu, tudo que você viu, ouviu e experimentou quando você era criança com sua família de origem, por que que você hoje é um homem bem-sucedido? Olha a resposta. Com o pai que eu tive, eu não tinha escolha. E perguntaram para o outro, então, que bebia, que repetiu a história do pai. Por que que você, depois de tudo que você viu, de tudo que você ouviu, de tudo que você experimentou dentro da tua casa, quando você era criança, por que que você construiu essa história de vida para você? Qual foi a resposta? Com o pai que eu tive, eu não tive escolha. A mesma resposta para o mesmo problema. Os 2 crescendo, vendo o mesmo objeto, presenciando as mesmas cenas. E por que que os 2 deram respostas diferentes? Por que que os 2 cresceram e construíram histórias diferentes? E deram a mesma resposta, gente. O impressionante é isso. Com o pai que eu tive, eu não tive escolha. Ou seja, sim, é possível você fazer intervenções para você mudar a sua realidade. Nós não somos... o meio não é determinante para o nosso futuro. Nós podemos sim mudar. Aí tem gente que fala, mas eu não posso, escolha é controverso. É controverso até certo ponto, porque não existe uma liberdade de escolha absoluta. Mas nessa parte onde existe uma liberdade para a gente fazer uma escolha, ainda que seja relativa, nós podemos fazer intervenções pontuais que vão nos ajudar a exponenciar o resultado que a gente quer. O que a gente não pode é apresentar justificativas de que, porque eu cresci assim, porque eu vi meu pai assim, porque isso aqui, eu estou fadada, eu estou determinada a ser assim. Não, não existe isso. Nós podemos ser diferentes. Você pode ser diferente da sua família de origem. Mesmo que a tua família de origem acredite que quem tem dinheiro é sovina, mesmo que a tua família de origem acredite que dinheiro é a raiz de todo mal, você pode fazer a diferença e ser diferente e provar para eles que eles podem estar errados. Tá? Porque talvez eles também venham de uma família, né, dos seus avós, que também acreditam dessa forma. É uma cadeia, mas cabe a mim e a você romper com essa cadeia, dizer, a partir de mim, não, eu vou fazer diferente. Agora, é uma construção, não é porque eu falei, eu vou fazer diferente, que as coisas vão acontecer diferente. Eu vou precisar fazer intervenções, eu vou precisar fazer investimentos em curso, em terapia, em um monte de coisa, talvez, para eu poder mudar a minha realidade. Todos os dias acordar e fazer declarações
sabe? Todos os dias acordar e dizer para mim mesmo que é possível, que eu posso, que eu vou fazer. Porque se eu ficar naquela mentalidade da minha família, a tendência de passar a minha vida inteira amargando resultado negativo é muito grande. A probabilidade é muito grande de eu repetir a história da minha família. Por quê? Porque o que está construído aqui, ó, dentro do meu subconsciente, se eu não fizer intervenções intencionais, a probabilidade de acontecer o que a minha família sempre, a mesma história da minha família é muito grande, né? E aí, para finalizar, os 4 passos, que é o tema da nossa live de hoje, né? Os 4 passos para uma vida financeira saudável e sustentável. Quando eu falo saudável e sustentável, saudável tem a ver com você não precisa perder a sua saúde para aprender a investir. Você não precisa perder a sua saúde para aprender a ter um orçamento equilibrado, né? Existem formas, estratégias tranquilas de você fazer isso sem se perder, sem perder a sua saúde, sem perder noites de sono. E inclusive essa semana eu estava lendo um estudo dizendo que de 8 a cada 10 pessoas desenvolvem transtornos de ansiedade porque passam um mês pensando se vão conseguir fechar as contas, se vai conseguir pagar tudo, se vai conseguir pagar as contas do mês. Esse pensamento, essa preocupação diária, everyday, tem sim ajudado, contribuído para que as pessoas se tornem ansiosas. Então, quando vier aquele pensamento na sua mente assim, ai, será que eu vou conseguir pagar o cartão de crédito? Ai, será que eu vou conseguir pagar a luz? Ai, será que eu vou conseguir pagar a água? Você fala assim, obrigada por compartilhar, depois eu penso nisso, sabe? Tenta pensar em outras coisas. Ou então, quando seu planejamento está ali desenhadinho, uma coisa legal de você ver é que o que vai dar e o que não vai dar para pagar. Eu falo muito isso. Pensar demais, o que de pior pode acontecer? Escreve essa pergunta aí. O que de pior pode acontecer se de fato se confirmar o não pagamento de uma conta? O que de pior? Aí você escreve lá o que de pior. Porque aí você desenvolve uma estratégia para enfrentar isso e não ficar sofrendo, acabando com a tua saúde. Então, quando eu falo dessa área de ser sustentável, eu estou falando de saúde. E de sustentável saudável e sustentável. Saudável eu estou falando de saúde. Sustentável eu estou falando dessa coisa de não parar, como a Ângela escreveu aqui, comece e para. Não. Sustentável tem que ser sustentável no tempo. Ou seja, você precisa fazer com que isso seja para a vida inteira e não por um tempo só da sua vida, né? E tudo começa com um bom planejamento. Então, os 4 passos, o primeiro é cuidar. Cuidar. E aí a gente volta lá no início da nossa live. E eu trouxe uma estatística que 90% das mulheres delegam a terceiros. Marido, pai, filho, gerente de banco, amigo, melhor amigo. Ah, quem cuida é meu melhor amigo. Já ouvi de tudo. Homem não é outra mulher. Ele delega o cuidado com a sua vida financeira. Gente, não tem pessoa melhor para cuidar das suas finanças do que você mesmo. Você é a melhor pessoa, foi a pessoa eleita. Hoje, então, eu estou te elegendo a cuidar das suas finanças. Cuidar, toma nas suas mãos. Por quê? Porque quando você delega para outro cuidar, quando ela erra ou quando ela gere mal as suas finanças, o máximo que você vai fazer é chorar. Então, cuida você, tá joia? Segundo passo, primeiro é cuidar. Segundo, organizar. Não adianta nada você cuidar das suas finanças, mas tudo bagunçado. Uma conta na gaveta, a outra lá na sala, o outro não sei aonde, a outra tá no banco, a outra tá em débito automático, não tem uma planilha, não tem um planner, não tem nada. Então, cuida, mas cuida de forma desorganizada. A chance de você se perder nessa desorganização é muito grande. E basta você olhar por seu guarda-roupa. Lembra que eu falei no início da nossa live de hoje? Da maneira que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas? Pois é, isso vale também aqui. Se você cuida mal, se o teu guarda-roupa por dentro está todo desorganizado, suas gavetas estão todas desorganizadas, é possível que outras áreas da sua vida também estejam desorganizadas. E isso reflete nas finanças? Sim, reflete, porque nós somos um ser único, nós não somos fragmentados, né? Então,
você cuida da mesma forma como está dentro do seu guarda-roupa, da mesma forma como está dentro da sua gaveta, talvez as suas finanças estejam desorganizadas. E a pergunta que eu te faço hoje é muito mais fácil você gerir seu orçamento se as coisas estiverem organizadinhas ou tudo desorganizado? O que economiza mais energia? O que economiza mais tempo? O que é o ideal? O ideal é que esteja organizado. Então você precisa cuidar, parar de delegar para terceiros, para o marido, para o chefe, para o gerente do banco e passar você, assume o controle nas suas mãos. A mulher que sabe fazer o que o dinheiro faz o que ela quiser. A mulher que tem domínio sobre o próprio dinheiro domina o que ela quiser. Então anota isso aí. Fechei o primeiro mês da planilha dele. Olha que beleza. Exatamente. É isso mesmo. Quando você tem uma planilha, olha que beleza, gente. Eu gosto de ouvir isso, me anima demais. Olha que amor. E exatamente a ideia é essa. Então, quando você faz isso e organiza na planilha, você visualiza, mesmo que dê um resultado negativo, mas você visualiza. E nosso cérebro, ele gosta de padrão. Eu tenho falado isso aqui na nossa live. Nosso cérebro, ele se identifica com padrões. Quando ele entende um padrão, ele olha o padrão, ele se acalma. Ele se acalma, ele fala, ai, consegui ver. Você respira, mesmo que o resultado seja negativo. Uma coisa é você ficar intuindo, tendo intuições. Será? Outra coisa é você ter uma planilha ali desenhada do que entra, o que sai, onde está o buraco, onde está o gargalo, né? Isso traz calma para o nosso cérebro. Pensa bem, quando eu falo isso muito, quando você está caminhando na rua e você vê uma pessoa que não está dentro de um padrão que você esperava, você não entra meio que em confusão, tentando colocá-la dentro de uma caixa, dentro de um padrão? Porque é seu cérebro caçando um padrão. Pô, não estou identificando. Assim, não tem nada a ver com preconceito, mas você vem andando na rua, vê uma pessoa com cabelo azul ou rosa, sei lá, e você fica assim, tentando, né, encaixá-la. Nós precisamos de padrão, nosso cérebro precisa de padrão. Isso, obrigada, Alain, que gracinha, gente. Olha, Alain é meu discípulo pra sempre, viu? Ensina aí, Alain, pelo amor de Deus, a galera, viu? Então, cuide você, tá? Segundo, se organize. 85%, outro dado que eu peguei numa pesquisa dentro da B3, 85% das mulheres das pessoas, né, vou botar no modo geral, não tem um método, um planejamento, uma forma de se organizar. Nem usam planilha, não usam planner, não tem uma ordem decrescente ou crescente, ou para lá ou para cá, não tem um método. É tudo bagunçado, é do jeito que acha que é. Então, ter um método de organização é o outro ponto, né? Então, o primeiro é cuidar, o segundo é o se organizar, o terceiro é gerir. Gente, tanto grandes fortunas quanto grandes ruínas, tudo isso, os dois, fruto de gestão. Nossa, a empresa de fulano prosperou e gestão. A empresa de fulano faliu, gestão. Ótimo, isso mesmo, Denise, se organize, melhor, é ótimo. Então, tanto grandes fortunas quanto grandes ruínas, os dois são frutos de gestão, tá? E por último, investir. Não adianta você cuidar, organizar, gerir, mas não saber multiplicar. Nós precisamos aprender esse dom de multiplicar, fazer o dinheiro multiplicar. Nós precisamos aprender a gerar renda passiva. Renda passiva é quando você está dormindo e tem dinheiro trabalhando, o dinheiro está trabalhando para você. Nós precisamos aprender a multiplicar. Estratégias inteligentes de multiplicação. Por quê? Primeiro, porque a nossa vida é finita. Nós temos um tempo útil de produtividade. Chega ali, depois de uma certa idade, nós não rendemos mais a mesma coisa. Então, só o nosso trabalho, só a força do nosso braço fazendo dinheiro é legal, mas se você aprende a fazer com que esse dinheiro que você faz, ele também trabalhe, vou usar esse termo, ele também trabalhe para você, esse dinheiro também traga mais dinheiro para você, são duas pessoas trazendo dinheiro para você. Você com o seu trabalho e o seu dinheiro aplicado, investido, também gerando juros, dividendos, correções monetárias, ainda que seja numa renda de um aluguel de uma casa, ou que seja uma renda de um aluguel de um carro que você alugou para uma pessoa, ou investimento em ações, ou investimento num fundo imobiliário, ou investimento em qualquer outra coisa que você goste de investir e que você sabe que vai trazer um retorno. Ou você às vezes abre um negócio, coloca uma pessoa para trabalhar para você,
e faz tipo uma franquiazinha, distribui franquias, né, para as outras pessoas também venderem seu produto. Você dá um valor para elas e elas, mas elas trazem dinheiro para você. Tudo isso é renda passiva. É dinheiro que entra sem você estar trabalhando diretamente com esse dinheiro, ok? Então são esses 4 passos para uma vida financeira saudável, tá? Gerir, guardar, gerir, organizar, investir e cuidar, ok? Essa foi a nossa live de hoje. Eu fico muito feliz de ouvir o depoimento de vocês aqui, falando que já estão se organizando. O Alan dizendo que conseguiu visualizar numa planilha e que mesmo que o resultado ainda não esteja do jeito que ele esperava, mas ele consegue através disso ver onde está o gargalo, onde é que tem muito gasto, onde é que está desequilibrado, né? Pessoas que estão tendo iniciativa aqui, a Denise, de se organizar melhor, de buscar orientações. Gente, só tem um lugar para a gente crescer financeiramente. Começa com conhecimento. Não é à toa que Einstein diz: o conhecimento rende sempre os melhores juros. Tá? Então anote até essa frase aí. Conhecimento rende sempre os melhores juros. Quinta-feira que vem, 8 horas, estou aqui. Essa live fica gravada. Quem quiser, assista novamente, anote tudo. Cresce, gente. Quem cresce, quem se desenvolve, quem obtém os melhores resultados, são pessoas que investem em conhecimento, que pega essa live, que ouve de novo, que compartilha. Exatamente, isso mesmo. Você consegue ver todos os custos fixos, variáveis. Às vezes até, por exemplo, o gargalo pode estar numa conta de água e você não sabe. Mas quando você tem isso planilhado, você vê que a conta de água veio 400, sei lá, nesse mês. E mês que vem 600, no outro veio 500. Pô, uma variância de mais de R$100, você tem que desconfiar. Então, a planilha ela serve para você ter esse visual, né? Exato. Depois, quem quiser, eu tenho uma planilha aqui, eu posso compartilhar com vocês, só me pedir lá no privado, tá? Pessoal, compartilhe essa live, eu peço que vocês me ajudem lá no meu canal. Eu tenho esse objetivo de transformar mulheres não só em mulheres passivas diante da vida, homens também, como o Malan tá aqui, mas que pessoas que atuam de forma ativa, de forma intencional para mudar a própria realidade financeira, tá bom? E a gente começa isso com conhecimento, tá? Então, assistam novamente, aprendam bastante. Tem outras lives lá que estão maravilhosas também. Quem não quiser assistir minhas lives, lá no meu canal no YouTube, eu replico essas lives, só que eu faço edição. Então, tem sempre uma imagem, a imagem fala muito, né? Aqui não tem como eu projetar a imagem, mas lá eu coloco edição. Então, essa live aqui, por exemplo, eu vou gravar e vou colocar em edição tudo que eu falei aqui, a maior parte das coisas, para poder o cérebro identificar esses padrões e construir mais ainda para vocês, tá bom? Quinta-feira que vem nós estamos aqui novamente. Prazer, muito obrigada, vocês pela presença, e eu aguardo vocês aqui semana que vem. Qualquer coisa pode me chamar lá no privado, que eu ajudo vocês. Ah, que legal. Gastou bastante no lazer, que nem imagina. Ai, gente, eu vou fazer sim, pode deixar. Olha, Laura, eu tô terminando essa live, vai ficar gravada, tá? Prazer ter você aqui. Pessoal, amo vocês, contem comigo pro crescimento de cada um de vocês e tenham uma excelente noite. Continue refletindo sobre tudo que a gente falou aqui, viu? Não deixa o pensamento devagar não, hein? Foco até o fim, até depois do fim, tá bom? Prazer demais ter vocês aqui comigo. Muito obrigada. Um beijo, amores.